Se você está pensando em começar uma piscicultura em 2025, esse vídeo vai mudar completamente os seus resultados financeiros. Vou revelar para vocês as 7 espécies que estão dando mais lucro para os iniciantes, com números reais que você não vai encontrar em outro lugar. Olá, amigo produtor! Eu sou a doutora dos peixes. Bora conversar? Nos últimos anos, trabalhei com diferentes projetos de piscicultura e atendi muitos produtores iniciantes e descobri informações que vão te surpreender. Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber exatamente qual a espécie escolher de acordo com o seu orçamento, de acordo com o espaço que você tem disponível e a região do Brasil onde você mora. Você não pode perder essa conversa aqui com a doutora dos peixes. Bora lá? Antes de começar esse ranking, o top 5, preciso te contar uma coisa muito importante. Eu descobri que mais de 70% dos iniciantes escolhem a espécie errada para sua piscicultura e perdem muito dinheiro já no primeiro ciclo. E lógico, desanimam. Isso acontece porque eles focam apenas no preço de venda, nos lucros e até mesmo nas suas vontades pessoais, mas esquece dos custos ocultos e das vantagens regionais. Para criar esse ranking das espécies top 5 de 2025, eu analisei margem de lucro por quilo produzido, facilidade de manejo para você, iniciante, demanda de mercado atual por região, resistência a doenças e a variações climáticas e tempo de retorno do seu investimento. Então, pegue o seu papel e a sua caneta, porque vou dar números específicos que você vai querer anotar. Em quinto lugar, temos o empate técnico entre o lambari e a carpa. São espécies que eu chamo de espécies de entrada, para quem não quer arriscar muito, mas quer começar. O lambari tem um preço de venda em torno de 25 centavos a 30 centavos por unidade. Seu custo de produção varia entre 10 e 15 centavos por unidade. A margem líquida é de aproximadamente 50% por unidade vendida, em produção de alta escala. O tempo de engorda dessa espécie varia entre 60 a 90 dias. O lambari é uma espécie muito simples de ser cultivada. Apresenta ciclo rápido, praticamente quase não morre. E você pode começar com muito pouco dinheiro. É perfeito para aprender o manejo básico de cultivo de peixes. Dentre as suas vantagens, podemos citar um ciclo reprodutivo também muito rápido. Entre 3 a 4 meses, você já tem um tamanho de peixe para ser comercializado. As fêmeas de lambari apresentam alta produção de ovos. É uma reprodução que não acaba mais, desde que as condições estejam adequadas. O investimento inicial nessa criação é bem baixo. Tem um mercado muito bem consolidado na pesca esportiva e é vendido como isca para outras espécies. Come de tudo entre ração e alimento natural. É muito resistente a doenças e você pode estocar até 100 peixes por metro quadrado. Mas, e sempre tem um mas, né? As desvantagens às vezes pesam. O valor de venda desse peixe é relativamente baixo. Você vai precisar de um volume muito grande para ter lucro. O mercado é limitado, basicamente, para o fornecimento de isca para pesca esportiva. O tamanho pequeno dificulta o processamento desse peixe. E altas densidades podem comprometer a qualidade do seu sistema de cultivo. Mesmo assim, o lambari continua sendo uma espécie super interessante para quem está começando. Você pode cultivar essa espécie em viveiros pequenos, entre 100 a 500 metros quadrados, com profundidades que variam entre 80 a 1,20 m. Também pode ser cultivados em sistemas extensivos, com baixo investimento inicial, aquele açude, aquele tanque, aquela lagoa que você já tem disponível aí na sua propriedade. Tanques de alvenaria são ideais para a fase de reprodução dessa espécie, uma reprodução bem controlada e funciona muito bem em policultivo, quando a gente cria associado a outras espécies. Ainda no quinto lugar, empatado com o lambari, temos a carpa,
que é uma espécie praticamente indestrutível. Resiste a variações de temperatura e não adoece facilmente com qualquer coisa. É um peixe para quem tem medo de perder tudo. O preço de venda dessa espécie varia entre 12 e 15 reais o quilo. O custo de produção vai variar entre 6 e 8 reais. A margem líquida é cerca de 40 a 50%. E o tempo de engorda dessa espécie varia entre 8 e 10 meses. A carpa tem a vantagem de um crescimento rápido, quando as condições são boas. Aproveita bem o alimento natural, como o fitoplâncton, e também aceita a ração. Se adapta ao clima brasileiro, principalmente regiões mais frias. O cultivo extensível é viável e tem um baixo custo. Funciona muito bem também em policultivo, quando tem uma associação de mais de uma espécie, resiste muito bem ao manuseio do dia a dia da piscicultura e ao transporte, e tem uma tradição de cultivo mundial. Mas é aí que mora o problema das carpas no Brasil. O mercado consumidor ainda é muito restrito. Ela apresenta espinho no seu filé, muitas vezes indesejados para o mercado consumidor. Pode ter um crescimento um pouco mais lento durante as épocas de frio e tornar a água do seu viveiro mais turva, devido ao comportamento de revolver o fundo do viveiro. Pode perder um pouquinho do valor de mercado devido ao sabor terroso da sua carne. E o consumidor brasileiro ainda tem um pouco de resistência a esse produto. Os melhores sistemas para você cultivar carpas são viveiros escavados grandes, sistemas extensivos e semi-intensivos, cultivo consorciado com outras espécies e açudes e represas, muitas vezes disponíveis aí na sua propriedade rural. Concluindo, o lambari vai muito bem em todo o Brasil, especialmente no Sudeste e Sul. As carpas também têm a mesma regionalidade, são muito mais cultivadas no Sudeste e no Sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde o clima mais frio favorece essa espécie e tem tradição de consumo. Em quarto lugar, também temos um empate técnico entre duas espécies, o tambacu e a tambatinga. Esses são dois híbridos, que são considerados super peixes brasileiros, que combinam o melhor de dois mundos. Essas espécies têm um preço de venda que varia entre 12 e 22 reais o quilo. O custo de produção vai variar entre 8 e 12 reais o quilo. Já a margem de lucro é cerca de 35 a 40% e o tempo de engorda de 8 a 10 meses. Esses dois peixes são cruzamento, que juntam resistência e mais crescimento. Esses dois híbridos aceitam muito bem a ração comercial e não têm muitos problemas com a diversificação do manejo alimentar. O mercado desses híbridos tem crescido muito, então existe um mundo ainda a ser explorado. São muito procurados para pesqueiros, principalmente aqueles de pesca esportiva. Alguns pontos de atenção com relação a fases iniciais desses híbridos. A fase de alevino ela é bem crítica, principalmente em regiões com temperaturas mais baixas. Podem favorecer o aparecimento de doenças. É preciso ter um manejo alimentar de qualidade para expressar o máximo potencial genético dessas espécies. Não dá para deixar o peixe passar fome. As regiões centro-oeste é o paraíso desses híbridos. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, um clima tropical estável, tradição em grandes pisciculturas e uma boa disponibilidade de alevinos. Na região sudeste também tem crescido o cultivo desses híbridos. Os sistemas mais apropriados para essas espécies são os viveiros escavados, com um sistema tradicional e mais econômico. Também podem ser cultivados em tanques-redes, visando a intensificação dessa produção, uma produção mais comercial. Sistemas semi-intensivos e também sistemas de policultivo. Em terceiro lugar, temos o panga, um peixe asiático que está conquistando o Brasil. O seu preço de venda varia entre 8 e 10 reais do peixe vivo. O custo de produção vai variar entre 4,50 e 6 reais por quilo. Margem de lucro em torno de 30 a 40% e um tempo de engorda que pode variar entre 7 a 9 meses, atingindo um peso de 1 quilo nesse período. O panga tem características que nenhum outro peixe brasileiro tem e por isso chama muita atenção. Aceita altas densidades, cresce muito rápido em águas quentes, é um peixe altamente resistente,
tolerando variações principalmente de níveis de oxigênio. Converte a ração em carne de uma forma muito mais eficiente e apresenta uma carne bem branquinha e sem espinhas. O mercado brasileiro ainda está acostumando com essa espécie. Você vai precisar educar e convencer o seu cliente sobre as qualidades do seu peixe. Alguns consumidores ainda têm preconceitos com relação ao nome panga. Isso se deve à qualidade questionável da forma de cultivo desse peixe lá fora. O panga chegou no Brasil nos anos 2000, importado do Vietnã. E ele já vem com esse rótulo de produto barato. E realmente o preço de venda dele é menor comparado com o da tilápia, por exemplo. Mas lembre-se que mesmo sendo um peixe resistente, deve-se tomar cuidado com mudanças bruscas, principalmente de temperatura. O Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste são as regiões ideais para a criação dessa espécie. Precisa de um clima estável, sem frio intenso, principalmente no inverno. E mais um alerta: vale lembrar que o cultivo de panga está autorizado em apenas alguns estados brasileiros, como o Ceará, Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba e São Paulo. Os sistemas mais apropriados para o cultivo dessa espécie são o tanque-rede, os viveiros escavados com boa renovação de água e sistemas intensivos, onde se trabalha altas densidades, mas completamente dependente da aeração constante desse sistema. O segundo lugar é o pintado, um peixe nobre que virou queridinho dos restaurantes gourmet. O seu preço de venda varia entre R$ 22 e R$ 30 o quilo do peixe vivo ou resfriado. O custo de produção fica em torno de R$ 10 a R$ 15 por quilo. Margem líquida de mais ou menos 50% e um tempo de engorda que varia entre 12 a 14 meses. O pintado ele subiu no ranking porque em 2025 a demanda tem aumentado, principalmente peixarias e restaurantes gourmet, que estão pagando muito bem por esse peixe. O consumidor final aceita pagar mais por considerar um peixe nobre. Se a sua escolha for o pintado, a orientação é fazer um consórcio para os primeiros 6 meses, enquanto o pintado ainda está pequeno. Então você faz outra espécie, como por exemplo a tilápia, para ter fluxo de caixa e fazer a sua piscicultura rodar. Você não pode ficar parado. O tempo no cultivo dessa espécie ainda é o maior desafio. É quase 1 ano e meio para você iniciar as suas vendas com o cultivo dessa espécie. Você precisa ter capital de giro ou uma receita paralela para que a sua criação de peixes seja sustentável e não deixar você, produtor, apertado. As regiões Centro-Oeste e Sudeste são os mercados mais fortes. Precisa ficar atento à qualidade de água e principalmente épocas em que as temperaturas estão mais baixas. Essa espécie pode sentir um pouco, porque gosta de climas mais quentes. Os sistemas mais apropriados para cultivo são os tanques-redes, viveiros escavados de grandes tamanhos, com no mínimo 1 hectare e boa renovação de água, e sistemas semi-intensivos, com alimentação natural e ração. Mesmo com um ciclo longo, pode compensar para quem quer trabalhar com peixe de maior valor agregado. E a primeira posição, temos a tilápia, a campeã absoluta e imbatível para quem quer começar em 2025. O seu preço de venda varia entre R$ 12 e R$ 16 o peixe vivo. O custo de produção vai variar entre R$ 6 e R$ 8 o quilo, com uma margem líquida de aproximadamente 30% e um tempo de engorda entre 6 e 8 meses. A tilápia ganha num conjunto de fatores que nenhuma outra espécie consegue alcançar. A velocidade. Em até 6 meses você já tem peixe para vender. Um mercado garantido. Todo mundo quer comprar tilápia. Supermercados, restaurantes, bares, feiras, frigoríficos, facilidade de manejo. A tilápia é um peixe que perdoa tudo e possui uma alta resistência e rusticidade. A disponibilidade é muito fácil de você encontrar alevinos e ração em qualquer lugar do Brasil. A rotatividade. Você pode alcançar, dependendo da sua região, do seu sistema de cultivo e dos seus cuidados,
até 2 ciclos produtivos por ano. Adaptabilidade. É muito fácil cultivar tilápias em várias regiões do Brasil e vários sistemas de cultivo. Vamos fazer um comparativo aqui. Para quem escolheu o pintado e ainda está no meio do primeiro ciclo produtivo, quem escolheu a tilápia já embolsou o dinheiro de até 2 ciclos produtivos e já está iniciando o terceiro. A tilápia é muito democrática, vai muito bem em todo o território brasileiro. Os melhores resultados para essa espécie já são observados em diferentes regiões, como no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Quanto mais quente for a região, mais rápido ela cresce e mais ciclos por ano você consegue fazer e, consequentemente, mais dinheiro no seu bolso. A tilápia aceita vários sistemas produtivos, como tanques-redes em reservatórios, onde se tem uma alta produtividade, viveiros escavados, onde se tem cultivos bem tradicionais, sistemas de recirculação e até mesmo tanques de concreto e de lona. A tilápia é a campeã para quem quer começar com segurança, giro rápido e mercado garantido. Agora você já conhece o ranking e as melhores regiões. Mas atenção, se você não está na região ideal para a espécie que você escolheu, você pode compensar com um manejo especial, mas que vai te custar algum dinheiro. Não caia na tentação de misturar espécies já no primeiro ciclo produtivo da sua piscicultura. Cada espécie tem um manejo específico. Domine primeiro uma espécie e depois pense em diversificar. E se você quer acelerar os seus resultados e ter certeza absoluta que está fazendo tudo certinho, eu tenho algumas vagas abertas na minha consultoria individual. Se você se interessa por uma consultoria personalizada, clique no link que está na descrição e venha conversar com a doutora dos peixes. E lembre-se, a melhor espécie é aquela que combina com a sua região, com o seu perfil e com o seu bolso. Não adianta escolher o peixe mais caro se você não tem estrutura de mercado para ele. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e conta para mim nos comentários qual é a espécie que você vai escolher para 2025. Até o próximo vídeo, amigo piscicultor!